Obrigado por você estar me acompanhando aqui neste vídeo, neste momento. Hoje, o que me faz gravar este vídeo é que estive conversando com uma autoridade da educação e ouvi um comentário a respeito de lei e sobre como as autoridades administram os direitos. Como a coisa é internamente administrada por aqueles que vivem de alguns privilégios na sociedade e se utilizam das próprias leis em benefício próprio. Pensando no diálogo que tive com essa autoridade de administração escolar hoje, onde estávamos meditando sobre leis, fez com que eu viesse levar a você, meu ouvinte, que está me assistindo neste vídeo, a pensarmos sobre como essa legislação e essa lei pode impetrar a personalidade de qualquer indivíduo, tanto no aspecto de pessoa física, jurídica e de cidadão da sociedade civil de modo geral. Eu quero que você que está me ouvindo, reflita comigo algumas argumentações que eu gostaria que você pensasse. Talvez você conheça alguma das coisas que irei retratar, mas podemos refletir e divulgar, ampliar nossa forma de raciocínio. Esse é o objetivo. Quando eu penso em leis, eu não posso deixar de pensar nas vantagens da sociedade. Elas devem ser igualmente repartidas entre todos os seus membros. Quando eu falo de leis e as vantagens da sociedade não estão sendo repartidas entre todos os seus membros igualmente, existe um perigo muito grande. Eu não quero aqui com isso ter um diálogo com você e falar sobre legislação, sobre código penal, sobre leis e sobre todos os tratados das normas jurídicas do nosso país. Não. O que eu quero é fazer com que você, ouvinte, que está me ouvindo neste vídeo agora, venha refletir. Sim. Quem será essas pessoas que regem as leis? Sim. Entre esses homens reunidos, nota-se a tendência contínua de acumular no menor número os privilégios, o poder e a felicidade, para só deixar a maioria miséria e fraqueza. Sim, as leis, as normas, elas são elaboradas para a minoria e para que a maioria das pessoas venham viver na miséria e na fraqueza. Até quando eu tenho que ter medo de reconhecer que esta Constituição e esses pormenores de leis, por muitas das suas vezes, são injustas? Só com boas leis podem impedir-se tais abusos. E como conseguir as boas leis? Precisa da sua coragem de enfrentar as potestades mentais e intelectuais que, de uma forma ou de outra, manipulam o direito da expressão, o direito da comunicação e o direito do livre pensar de qualquer cidadão.
Como impedir isso? Tais abusos. Os homens abandonam as leis provisórias e a prudência do momento, o cuidado de regular os negócios mais importantes, quando não os confio a descrição daqueles mesmos cujo interesse é oporem-se às melhores instituições e às leis mais sábias. Preste atenção no que eu quero te dizer. Quando eu necessito da representação da lei, é porque de uma forma ou de outra, eu não tenho inteligência pessoal para resolver os meus problemas. Quando tenho que me utilizar da representação de um advogado, de um código de processo civil, penal, e de regulamento que regem as normas que a sociedade escolheu como diretrizes da sua autodefesa, nada mais, nada menos, é porque eu, como cidadão, não tenho condições psicológicas, intelectuais e formação educacional para resolver os meus problemas. O que eu quero dizer com isso não é senão que as pessoas, depois de terem vagado por muito tempo no meio dos erros mais funestos, depois de terem exposto 1000 vezes e cansados de sofrer, e a própria existência que levam em extremos, os homens se determinam a remediar os males que os afligem, se apoiando em leis, muitas das vezes, as quais, muitas delas são escusas. Nem todas as penas e nem todas as leis são justas para todas as ocasiões e atitudes do sujeito no convívio social de onde ele habita. Quando percebem que não conseguem resolver as suas malezas, suas dificuldades entre o bom viver, então finalmente abrem os olhos. E essas verdades palpáveis que estou tentando te dizer, por sua simplicidade mesma, escapam aos espíritos vulgares, incapazes de analisar os objetos e acostumados a receber sem exame e sobre palavra todas as impressões que lhes queiram dar. Sim, uma pessoa ingênua que, ao ouvir qualquer autoridade ou qualquer pessoa que ocupe uma posição tal, você aceita o seu discurso. Até quando? Eu e você, que estuda, que procura conhecer os seus direitos, que aprende a ser um bom ouvinte, um bom comunicador, que sabe enxergar, tem que aturar determinadas coisas e condutas de pessoas. Pense comigo, abramos a história, veremos que as leis, que deveriam ser convenções feitas livremente entre homens livres, não foram, o mais das vezes, verdade? Senão o instrumento das paixões da minoria, ou o produto do acaso e do momento, e nunca a obra de um prudente observador da natureza humana, que tenha sabido dirigir todas as ações da sociedade com este único fim: todo o bem-estar possível para a maioria. Sim, quero alertar você, quando você estiver diante de uma autoridade, cuidado! Esta pessoa poderá se utilizar das informações das quais elas têm para lhe cegar mais e mais ainda a mente e tirar de você o seu bem-estar mental, psicológico,
social. Sim. Oxalá diga, felizes seriam as nações, se há algumas, que não esperam que revoluções lentas e vicissitudes incertas fizessem do excesso do mal uma orientação para o bem, e que mediante leis sábias apressaram a passagem de uma para outra, como é digno de todo reconhecimento do gênero humano, o filósofo que busca a verdade. Será que as leis são verdadeiras? Será que é como o raciocínio de um filósofo livre, pensador, que se abre para a verdade e a sabedoria? Que de fundo do seu retiro obscuro e desprezado, teve a coragem de lançar na sociedade as primeiras sementes, por tanto tempo infrutíferas, da verdades úteis? Será que você se utiliza da verdade para a sua convivência? A utilidade que você tem para acreditar nestas leis e nesses líderes que tentam convencer com vocabulários e com palavras muitas vezes desconhecidas da maioria? Cuidado! Existem muitas pessoas querendo enganar você. Existem muitas pessoas que querem que você tenha medo de se expressar, tenha medo de ser você. Acautelai-vos, você que está me ouvindo. Existem muitas filosofias, por toda parte divulgadas através da imprensa, revelam enfim as verdadeiras relações que unem os soberanos aos súditos e os povos entre si. Cuidado! Você é soberano? Estou falando com você. Ou você é um súdito? Como você pensa? Qual é a argumentação que você tem quando alguém quer te fazer refletir sobre os seus direitos? Cuidado! Existe uma força que se dá o nome de comércio, que anima-se entre as nações, eleva-se numa guerra industrial, a única digna dos homens sábios e dos povos policiados, que conduz e administra esse sistema de mundo que estamos vivendo. Será que as luzes deste século que estamos vivendo já produz algum resultado no seu estilo de pensar, na sua maneira de raciocínio? Sim. Será que está sendo dissipado agora, nesse diálogo que estou tendo com você, todos os preconceitos? Será que a barbárie que os líderes que idealizaram estas leis e manipulam as pessoas, que levam, senão frouxamente aos tribunais, muitas pessoas que seriam dignas de respeito e não de acusação? O que você pensa sobre a repartição das leis? Que direito de igualdade você absorve no seu dia a dia, no cotidiano seu? Reflita comigo. Verdade? Ninguém se ocupou com reformar a irregularidade dos processos criminais. Existe essa parte da legislação tão importante quanto descurada em todas as cidades do planeta Terra. Pense no que eu quero te dizer. Pense no que eu quero te dizer. A maioria das leis que existem raramente se preocupou ou procurou destruir em seus fundamentos a série de erros acumulados desde vários séculos. Os abusos de um poder sem limites e a vezes a fazer cessar os exemplos bem frequentes dessa fria atrocidade de que os homens poderosos
encaro como um dos seus direitos. Cuidado, porque nem todo aquele que parece se dizer poderoso poderá convencê-lo dos seus direitos, mas muito tentam influenciar pela a sua roupa que veste, pela doga, pela forma nobre de se vestir. Tentam induzir e conduzir mentes ébrias na sociedade. Pare e pense no que eu quero dizer para você. Entretanto, os dolorosos gemidos do fraco sacrifício, a ignorância cruel e os apulentos covardes, os tormentos atrozes que esta barbárie aflige criminosamente, sem provas e até mesmo nem por delitos, muitas pessoas de boa vontade e que querem exercer o seu direito de igualdade. Cuidado! São pessoas quiméricas, abomináveis. Elas sim deveriam viver nas masmorras. Mas é ao contrário. Muitos da sociedade livre, do livre pensador, daqueles que são pensantes, até mesmo que estudaram, não têm o direito de exercer a sua liberdade de livre pensador nas suas próprias decisões. Cuidado com esse opressor, com esses indivíduos que tendem a dirigir e oprimir. Muitas vezes você lá no seu trabalho, no seu departamento, inibindo sua forma de pensar, sua forma de raciocinar, e os direitos que você tem de livre pensador e de se expressar. Estamos em pleno século XXI. Existe ainda no meio da educação situações em que o indivíduo, ele é refém de algumas autoridades. Eu quero estimular você, meu querido e minha querida. Cuidado com esses líderes. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para entender o que ocorre no meio que você vive. Eu quero que você siga pegadas luminosas e que a verdade faça parte também do seu pensar. E quero estimular você. Sim, quero escrever na sua mente com as minhas palavras nesse discurso que se você puder fazer o objeto do vosso secreto reconhecimento, discípulos da sua consciência, sim, da sua consciência, daquilo que você pensa, a sua consciência é livre. Quando perco a expressão da minha consciência, aquilo que eu tenho como valor, aquilo que eu tenho como crítica, aquilo que eu tenho aprendido na trajetória da existência da minha vida, e eu não saiba utilizar essas informações, que sentido tem a vida se não sou discípulo de mim mesmo, da minha consciência, do meu aprendizado, da minha experiência? Você, acredite no que eu estou falando. Você é uma pessoa livre. As leis e as normas, elas não são somente regidas por aqueles que expressam autoridade, que estão ao seu lado, mas sim a sua liberdade de existir e de ser, que deve ser o direito, desde que tal liberdade respeite a expressão individual e o livre pensamento de qualquer indivíduo dentro de uma coletividade e de qualquer sociedade. Eu quero que você se sinta feliz.
eu quero que você aprenda que existe dentro da sua personalidade, daquilo que você aprendeu, a sua voz também pode ser defensora da humanidade. Você é livre de direitos. Eu quero trazer você a pensar que talvez agora seja o momento de examinar e distinguir as diferentes espécies de delitos e a maneira de puni-los. Porque o número e a variedade de crimes, segundo as diversas circunstâncias de tempo e de lugar, nos lançariam num atalho imenso e fatigante. Se você entender os princípios mais gerais, as faltas mais comuns e os erros mais funestos, evitando igualmente os excessos dos que por amor mal entendido da liberdade procuram introduzir a desordem, e dos que desejariam submeter os homens à regularidade dos claustros. Sim, existem pessoas na sociedade que se dizem bem intencionadas, que querem causar uma claustrofobia na sua imaginação. Eu quero advertir você que está me ouvindo, que você seja um livre pensador, que quando alguém falar de lei para você, quando alguém tentar submeter a sua consciência, onde venha tirar você da liberdade de ser você, cuidado, muito cuidado. Cuidado, porque tal pessoa não está bem intencionada. Cuidado. O que será que alguns elementos tentam propor para você? Podem usar o argumento de que talvez estariam te prevenindo. Cuidado. Desde que o seu pensamento não venha ferir a liberdade e a forma de pensar de qualquer pessoa que seja, o seu próximo, por indiferença do seu costume ou hábito cultural, e você tem a liberdade e a responsabilidade de entender essas diferenças, sobre tudo isso, você não tem mais a necessidade de aceitar nenhuma imposição, nenhuma lei, porque você é livre. Quando as minhas atitudes são boas, os meus pensamentos são nobres, eu me torno um homem livre de qualquer influência que possa exercer sobre os costumes das pessoas que estão ao meu derredor. Eu passo a ser uma pessoa de mente iluminada. É isso que eu quero despertar em você. Sim. Eu quero que você aprenda a sustentar o seu direito. O direito do gênero humano. E da verdade invencível. Porque só a verdade invencível pode salvar você da morte e das dificuldades das mentes mais corruptas que possa existir nesse sistema de governo e de sociedade civil. Eu quero provocar você para que no futuro você não tenha lágrimas por ter se arrependido de ter se escondido dentro de um casulo. Não. Aprenda a desprezar qualquer coisa que queira tirar a sua liberdade de pensamento, de juízo. A sua consciência é um guia perfeito. A consciência é como se fosse um computador já projetado lá do céu, do Altíssimo. A sua consciência vai dizer se as suas atitudes estão sendo nobres, certas, ou se devem ou não serem acatadas. Quando alguém ou qualquer pessoa ou situação
tentar fazer com que você ultrapasse o que a sua consciência diz o que é certo. Cuidado! Duvide desta pessoa. Acredite na sua consciência. Desde que os seus argumentos e os seus pensamentos sejam nobres, sejam fidedignos de boas obras. Sim, quando sua mente ela for tranquila em difundir as coisas boas e positivas, você não precisa mais de lei. Você não precisa de princípios, de fundamentos. Você não precisa mais desses códigos e regras de vida. E nem mesmo de liderança, nem de governador, nem de líderes. Porque você passa a ter uma mente de alto nível. Eu quero provocar você, meu amigo e minha amiga. Será que a sua mente ela está numa esfera de alto nível? Sim. Eu quero provocar você. Eu quero que você abandone toda maneira de raciocínio e toda forma obscura nas relações humanas e trabalhistas, mas que você possa ser positivo e que você possa entender que você não precisa de normas e nem leis. O que você precisa é de uma boa consciência e de valores arraigados que possa te trazer uma qualidade de vida. E é sobre isso que eu falei com você neste vídeo. Eu estou torcendo por você. Eu quero que você torne-se a ter uma mente brilhante. Eu estou torcendo para você ocupar os melhores lugares nesta sociedade. E que um dia você venha ensinar aos mestres. Pode contar sempre comigo. Estarei através dos meus vídeos dando pequenas dicas para você. E acredite, você é uma pessoa brilhante, especial. Foi um prazer ter a sua atenção. Um forte abraço. Até logo mais. Obrigado.